pessoal, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Dialogando. E hoje o papo está para lá de interessante. Nós vamos falar sobre empreendedorismo. Antes de discursarmos sobre esse tema, eu queria deixar uma reflexão, porque muitas pessoas acham que é tudo muito fácil. Depois do negócio pronto, ele teve sorte, foi muito legal, porque conseguiu as coisas, alguém ajudou, apoiou. E hoje a gente vai desmistificar muitas dessas frases. Eu vou ler um texto que eu trouxe para já começarmos refletindo e já darmos o pontapé inicial antes de eu apresentar o nosso convidado. Empreender não é um conto de fadas. Antes de dar certo, muitas vezes dar errado. Sacrifícios são feitos, noites mal dormidas, dúvidas que tentam nos paralisar, e mesmo assim nada garante o sucesso ou o retorno financeiro. É se lançar no abismo. Empreender é arriscar tudo: tempo, dinheiro, energia, sem garantia. É um peso enorme para quem está fazendo esse movimento. E hoje, para contar uma história de sucesso, uma história inspiradora, eu tenho o prazer de apresentar para vocês o professor Felipe Cruz. Eu posso hoje dizer o meu amigo Felipe Cruz. Boa tarde. Boa muito bom estar com você aqui. Prazer recebê-lo nessa mesa. Obrigado. Muito obrigado. Apesar que você já esteve nessa mesa com a gente aqui também, né? No Papo de Logística, agora estou vindo aí para retribuir aqui no Dialogando. É um prazer falar com o teu público, né? Poder estar aqui batendo esse papo aí sobre esse assunto que, para mim, ainda é uma caminhada, né? Não é um assunto a qual eu tenho um mar de experiência, mas a gente está aí começando a agregar valores, né? Agregar conhecimento, agregar uma bagagem nesse momento aí da nossa vida em relação ao empreendedorismo. Eu acho que vai ser um papo que certamente vai alcançar muitas pessoas, vai poder ajudar, porque quando você fala de empreendedorismo com pessoas que já estão no topo, né? É uma coisa, né? Agora falar com quem está caminhando, subindo aí, né? Dia após dia, os degraus do sucesso, né? Buscando esse sucesso dia mais e mais. Acho que vai identificar-se mais com o teu público também. E a gente está aí para bater esse papo, muita coisa para conversar. Eu creio que não vai dar tudo em um podcast, mas a gente vai conversar o que der, tudo aqui, para vamos falar tudo que possível com o teu público. Por isso que eu gosto desse rapaz, ele não chama de nada. Nada, vamos para cima. E para começar, a gente pode falar que sucesso é persistência, né? Tem Verdade. até a plaquinha aqui atrás, né? Que o caminho do sucesso, ele é um caminho de persistência, como você falou. Quando a pessoa já consegue alcançar esse topo, parece que tudo aconteceu do dia para a noite, né? E eu posso afirmar que vocês estão nessa caminhada, pelo menos da parte que eu comecei a acompanhar, já faz bastante tempo, e com essa mesma garra, essa força, passando por momentos difíceis e outros até inimagináveis. Verdade. Mas vocês estão aqui prestes de segurar esse sonho, né? Ou pelo menos torná-lo mais... Chegar na primeira fase aí do sonho, mais né? palpável. Então vamos lá, conte um pouco sobre você e o que te motivou a empreender neste negócio. Se quiser falar qual é o negócio já... Daqui a pouco a gente vai falando sobre isso. A história é um pouco longa, né? Porque, assim, antes de falar do porquê empreender, é importante a gente falar por que a gente chegou até o momento de empreender, né? Porque ninguém chega... acredito, no meu modo de pensar, eu, particularmente, não cheguei a empreender acordando de manhã numa segunda-feira e vou fazer isso. Né? Há uma caminhada por trás para tomar essa decisão que muitas das vezes mexe com a nossa vida, mexe com toda a nossa estrutura financeira, né? Emocional, familiar. E também por trás disso tem muitas pessoas, né? Não é só a gente chegar aqui no teu podcast no Dialogando e falar como se tivesse tudo a mil maravilhas. A gente tem uma série de pessoas por trás. Então, a história é um pouquinho longa, mas eu vou resumir para que a gente possa contemplar tudo aí. Bem, meu nome é Felipe Cruz, né? Tenho 44 anos, completei essa semana passada, né? 44 anos aí na segunda-feira, dia 12. Mas parabéns, eu não posso deixar. Fiz tanta questão de dar os parabéns pro Gabi. Não, o Gabi faz no dia 16 e eu faço no dia 12, né? A gente tá ali como irmãos de consideração, amizade, né? Estamos até nisso, a gente faz aniversário muito próximo, apesar da diferença de idade, mas a gente faz muito próximo. Então,
né, nessa fase da minha vida, chegando aí aos 44 anos, a gente já tem uma vasta caminhada aí em outras áreas, né, no mercado de trabalho. E também falando para muitas pessoas sobre empreendedorismo, né, que faço isso já há mais de 12 anos. Para que a galera que não sabe, eu sou professor de duas grandes instituições aqui no Rio de Janeiro, né, no Brasil, na verdade, são instituições do Rio, que nós estamos no Rio, mas conhecida no Brasil inteiro. Então, ao longo desses 12 anos aí ministrando aula, né, na área de logística, administração, empreendedorismo também, né, fazendo formação de profissionais jovens, né, jovens aprendizes, a gente vai agregando muito conhecimento por estar com gente de mercado, né, caminhando com muitas pessoas do mercado de trabalho, também pegando a vivência, né, as experiências das pessoas que erraram, acertaram no processo do empreendedorismo, e a gente vai observando. Apesar de ensinar para muitos, a gente também vai observando e repensando situações da nossa vida. E ao longo desses 12 anos, aí já na sala de aula, eu comecei a pensar sobre isso a partir de 2020, no período da pandemia, quando todo mundo se viu aí, muitos, né, sem saber o que fazer, muitos se vendo desesperançosos, né, porque perderam seus empregos, tiveram aí suas expectativas aí frustradas devido a uma questão que ninguém esperava. Eu também não vou dizer que não, porque estava dentro de sala de aula e tive que interromper a minha aula, todo mundo ir para casa, e num belo momento me vi também parado, sem trabalhar, e mesmo ministrando poucas aulas no online, foi aí que começou essa ideia, né, de começar a pensar a trabalhar com internet, a trabalhar com outras coisas que não seriam diretamente no presencial, como vinha há muitos anos trabalhando, dando aula, sala de aula, naquela coisa que é o mais tradicional, né, do profissional que está dentro de uma empresa. E aí a pandemia veio trazer a gente também para se reinventar, porque eu não podia estar na sala de aula, mas eu poderia, de repente, formar minha sala de aula no sistema online, até porque as instituições que eu trabalho, elas nos jogaram para esse processo e ali eu tive que me reinventar, começar a me preparar para trabalhar de forma remota, não tinha estrutura. Então, partindo daí, porque a gente tinha que gravar as aulas para poder mandar para os alunos, né, deixar no Drive para que eles pudessem assistir as aulas e fazer as atividades, e também trabalhando com aula ao vivo, que era um sistema novo, que uma das instituições que eu trabalho implementou no processo da pandemia. As aulas não eram gravadas para o curso técnico, que é a qual eu dou aula, eram aulas ao vivo. Então você também tinha que começar a aprender, de uma certa forma, a fazer o que a gente está fazendo aqui. A tal da antigamente, né, logo no início, chamada de live, né? Agora, nesse formato, aí o pessoal chama mais de podcast, o videocast. Então, nessa época do início de 2020, eu tava muito pouco ali, sem saber o que fazer, não tinha muita estrutura, mas eu tinha que estar pronto para atender a instituição que eu trabalhava. E começando a fazer isso, Vânia, eu percebi o grande carinho que eu tive dos meus alunos, né? Falando da qualidade da aula, e não perdendo aquela presença próxima do aluno, mesmo no online. Isso muito me fez pensar, né? Algumas pessoas próximas, minha esposa também falando comigo, vendo ali os elogios dos alunos, e ela também me incentivou bastante, falando, pô, por que você não faz uma coisa online aí? O pessoal gosta do jeito que tu dá aula, a forma que você trabalha, mesmo no online você tem esse engajamento muito bom com a turma no sistema do online ali, ao vivo. As minhas aulas eram 4 horas de aula ao vivo. Então, você tinha um tempo ali de intervalo, que o aluno voltava, e ainda era grande prova que você dava o intervalo, o aluno tinha que voltar para a aula online, né? E você via participação muito assídua nos comentários. Então, eu sabia que a turma, nem todos, né? Não posso dizer que todos, mas uma boa parte da turma presencialmente ali no chat fazia bastante comentário, enganjava bastante nas aulas. Eu tentava manter o mesmo nível da aula presencial de sala, no online, e aí comecei a pensar sobre isso. Na primeiro momento, empreender como material de videoaula no YouTube na época, né? E era um período que estava todo mundo em casa. Eu fiz um canal no YouTube e comecei a trabalhar alguns vídeos, não voltado diretamente para a minha área de logística, mas vídeos com algumas mensagens cristãs, né? Palavra de Deus ali sendo ministrada de uma forma como devocionais, estudos bíblicos. E eu comecei, que é uma coisa que eu gosto muito, e fiz esse canal, mas não tinha intenção de, vamos dizer, empreender no ramo digital, do marketing digital ali. Mas em casa, trabalhando bastante em casa e vendo outras ferramentas que pudessem facilitar meu trabalho, eu comecei a perceber facilidades que a internet naquele momento da pandemia estava dando. E eu comecei a fazer curso de edição de vídeo, porque eu precisava editar meus próprios vídeos para as aulas gravadas que eu tinha que lançar. Não dava para dar uma aula e botar de qualquer jeito
Então eu comecei a aprender a editar vídeo, muito amador, né, de forma amadora, mas tentando ali melhorar a minha entrega para a instituição. E isso foi agregando valor, né, na minha ideia de quem sabe um dia, né, editar vídeos para pessoas que não sabem, para professores que também estavam com a mesma dificuldade que eu, também de repente eles possam fazer os seus materiais e mandar para mim eu editar. Eu pensava nisso, tá? Não tinha desejo nenhum ainda. Mas também veio a possibilidade de começar a fazer algumas transmissões ao vivo, porque o material que eu fazia para as instituições que eu trabalhava, eu tinha que usar uma plataforma que é uma plataforma que vai fazer tipo uma transmissão para as plataformas como YouTube, Facebook na época. Então eu tinha que gravar por uma plataforma que gravava as aulas e eu poderia depois subir essas aulas depois de editado, ou fazer uma transmissão direta ao vivo, que é um programa muito conhecido chamado OBS, que é usado para fazer streaming, a própria live. E aí comecei a dominar o básico desse programa para fazer as lives. E os meus colegas professores começaram a perceber também a diferença das aulas gravadas que eu colocava no Meet lá para o Google Drive para os alunos. Eles, pô, como é que você está fazendo isso? Falei, ó, tô passando madrugada acordada aí, já que tô em casa mesmo, tô tentando aprender, fazer algumas coisas diferentes para aprender os alunos. Pô, faz para mim, não sei o quê, pô, quem sabe quanto é que tu cobra? Eu perdido, falei, não cobro, eu não quero fazer, porque eu não tinha essa intenção, até porque eu não estava seguro para fazer isso, para cobrar. Mas já ficou mais um ponto ali, sabe, Vânia? De positivo de falar, pô, quem sabe, hein? Poxa, fiquei com isso na cabeça. E as coisas foram acontecendo, né? Passou 2020, 2019, 2021, 2022, eu fui agregando mais valor, aprendendo um pouco mais. E 2024, vamos dizer assim, de 2024 para 2025, aconteceu algo muito interessante. Mas antes disso, eu comecei com o meu projeto, eu restartei um projeto que começou em 2019, chamado Papo de Logística. Inclusive, você já esteve lá brilhantando várias vezes o nosso papo. E esse projeto começou em 19, parou, e eu voltei com ele no processo ali de 22, 23, com um grande amigo meu que fazia parte, junto comigo, e um outro amigo nosso, que era o Luciano André, que ele saiu do projeto, e o Valmir Melquites, que é um amigão, inclusive nosso amigo aqui também, e parceiro meu nesse novo projeto que a gente está agora aí, que daqui a pouco a gente fala mais. Ele era o meu parceiro ali no Papo de Logística, você sabe aí, participou, e a gente começou a startar os vídeos. Só que querendo fazer alguns vídeos já dominando um pouco mais a plataforma de gravação, dominando um pouco mais a edição de vídeo. Aí eu falei, pô, vamos fazer algo um pouquinho mais profissional, ou então pegar essa moda que tá tendo aí agora do podcast. E aí veio na minha mente de fazer uma mesa. Pô, tem que fazer uma mesa, porque a minha estrutura aqui é uma mesa de escritório para mim sozinho, mas eu não queria mais fazer esses vídeos. E aí tinha um quadro lá no meu quarto escritório, né? E a gente gravava em pé, né? Com um quadro entre um e outro. A gente tentava fazer algumas coisas no quadro ali, ou anotava para ficar o nome do Papo de Logística na lousa, né? E a gente começou a gravar os vídeos e tentando. Ele não tem essa expertise aí na edição, ficava comigo, a parte de edição, a gente gravava e eu mandei fazer uma mesa, né? E aí comecei a fazer a mesa, investindo alguns recursos que chegavam para mim, dos meus trabalhos, para tentar criar essa estrutura um pouco mais de bate-papo, que o nome do canal era Papo de Logística. E aí a gente começou, e aí 22 para 23 essa mesa ficou pronta, a gente startou o primeiro podcast, que era no meu quarto estúdio, né, na minha casa. E a gente começou ali a trabalhar, eu e o Valmir, gravando alguns vídeos também, alguns erros amador também no áudio, na imagem, né? A gente acaba vendo os vídeos mais antigos, a gente acaba vendo o quanto a gente erra nisso. Mas tudo com o processo já de começar a empreender. Empreender não por meio de uma abertura de uma empresa, mas com um canal de youtuber. Que depois de um tempo, eu pude perceber, fazendo alguns cursos, que o youtuber que vai trabalhar ali gravando conteúdo, que ele domina, tem expertise, aquilo não deixa de ser uma empresa. Né? Porque quando você começa a se expor fazendo a transmissão ou gravação de algum conteúdo que você domina e que você vai vender aquele conteúdo para as pessoas te seguirem, que logo após você pode gerar um curso, pode gerar algum tipo de comunidade para as pessoas terem mais conhecimento daquele assunto que você tem expertise e pode passar, aquilo se torna uma empresa, porque você vai acabar de uma forma ou de outra tendo ali contato com pessoas que vão querer teu serviço, ou uma consultoria, no meu caso, de logística e administração com o Valmir, ou algum tipo de entrevista que a gente possa dar para alguma empresa, palestras que poderiam vir através desse nosso conteúdo sendo exposto na internet.
e que inclusive pintou várias vezes para mim, dá para fazer palestras e consultorias, né, que para mim no momento não tinha condições, mas eu fiz até mesmo sem cobrar para ganhar mais esse valor agregado do conhecimento e alcançar mais pessoas. E foi nessa intenção de mais propagar o meu conhecimento como professor, que também poderia gerar renda para mim, mas sem essa ambição de criar, de empreender, de gerar uma empresa. E aí, né, passando esse período 2024, eu conheço, né, eu posso dizer hoje, um cara que para mim, nesse período atual, é como se fosse o meu irmão branco que eu não tive, né? De cabelo liso, totalmente diferente, mas com muitas coisas parecidas no dia a dia. A gente vai vendo que a gente tem comportamentos muito parecidos, né? Então a gente não sabe, né? Deus é tão bom que faz as coisas assim na nossa vida, de botar pessoas que não, às vezes não tem o mesmo tom de pele, não é irmão de sangue, mas se torna aquele irmão por causa da afinidade, né? E até mesmo, graças a Deus, pela fé também que professa também no mesmo Deus que a gente serve. Então, a gente vai caminhando e vendo, e ele foi meu aluno, né? Em sala de aula, a gente batia muito papo ao fim de aula, porque ele era aqueles alunos como eu também, acabava a aula, o professor manda os alunos embora, ele é o único que fica, vai ali, troca uma ideia, eu também fazia muito isso com meus professores, e fiz muitos amigos professores assim, inclusive amigos professores que eram de outras áreas antes da logística, que eu fiz outros cursos, que me deram uma oportunidade de emprego porque eu estava próximo ali, o tempo inteiro próximo, e sabe aquela coisa de perturbar. E o professor, gostei de você, tu é persistente, vem, me ajudava em alguma coisa que me fez crescer em outras áreas. E aconteceu comigo, né? Esse grande amigo hoje, que também foi meu aluno, ele ali conversando, e ali, pô, gosta de fazer, faz o quê? Pô, faço isso, sou editor de vídeo também, sou designer, tá? Gosto disso, gosto daquilo. Eu, pô, também tenho um projeto assim, caramba, tu pensa como eu, cara, teus pensamentos são parecidos com o meu, pô. E eu falei para ele nessa época que eu tava com vontade, devido a uma grande amiga minha de infância que me reencontrou, que ela é nutricionista, Luciana. Luciana, um beijo. Não sei se você, como é que tá aí, tá fora do país, mas ela certamente acompanha aí os meus projetos que a gente faz no YouTube também, no meu canal. Depois eu falo pra galera. E ela foi no meu canal e a gente se encontrou, que eu convidei ela através do meu irmão. Quando ela chegou na minha casa, e isso, o estúdio era no meu quarto, no meu quarto escritório. Aí eu tirei o estúdio do meu quarto escritório, que era um estúdio de trabalho modesto, para quem tem um escritório em casa trabalhar. E puxei para minha sala da minha casa. Aí eu falei, poxa, aqui a sala é maior, vou ter mais oportunidade de receber as pessoas sem ter que ficar entrando por dentro da minha casa, né? Basicamente vai usar meu banheiro ali se precisar, mas a estrutura era melhor. Ela foi lá, viu a mesa, estrutura de microfone, tudo como a gente tem aqui, né? Tá vendo aqui? Ela, caramba, Felipe, que legal. Poxa, eu gostei muito do trabalho teu aqui no teu canal. Tu não alugaria esse espaço aqui para mim não fazer uns vídeos, não? Cara, tô doido para fazer um projeto com dois amigos meus que são um é fisiculturista, e o outro ele é personal, que ele gosta dessa parte de falar para a internet, também ele já tem um público, e eu, né, sou nutricionista esportiva, e eu quero também fazer tipo um podcast com eles, lá que é um bate-papo falando de nutrição e cada um agregando na sua área. Eu falei, pô, aqui em casa não tenho estrutura profissional, cara, tá ótimo, tal, te pago tanto valor. Eu falei, pô, tô em casa, né? Precisando de uma verba a mais, né? Um extra, né? Vambora. Aí a gente marcou. No dia que a gente ia fazer, ela veio toda pronta, produzida. Os colegas furaram com ela. Aí ela não pôde fazer. Enfim, falei pra ela, não, tu não precisa me pagar nem nada, tal. E ali a gente gerou uma amizade que a gente já tinha, né? Resgatou essa amizade. Infelizmente ela tava já fazendo esse projeto, mas ela teria que passar um tempo fora do país, que ela tá fora. Acredito que ela deve voltar ou esse ano, ou final do ano para o ano que vem. E ela tinha muitos projetos. Felipe, não aconteceu agora, mas eu vou fazer contigo, cara. Teu espaço aqui, eu quero assim. É pequeno, mas é simples, mas dá para começar meu projeto. Falei, vamos fazer muita coisa junto, eu quero te ajudar, tal. Ela também ficou animada com a ideia do projeto no YouTube, que eu já tinha um canal, já estava começando a pegar experiência. E ela foi embora, eu fiquei na sala de casa, sentado na mesa lá, como se estivesse gravando, olhando pro teto, pensando, pô, será que isso dá certo, rapaz? Podia, de repente, isso virar realmente um negócio, né? Porque já teve a terceira pessoa que uma perguntou se eu editava, a outra perguntou se eu alugava o espaço, a outra perguntou se eu dava um curso para ela aprender a mexer nesse programa chamado OBS, que basicamente era para fazer gravação de vídeos. E lá no meu local de trabalho, minha coordenadora queria fazer meio que um workshop para ensinar os professores
para que o processo da pandemia ficasse melhor para eles gravar suas Uhum. aulas usando esse programa. Só eu sabia. Eu falei, isso dá para ganhar um dinheiro, vai que eu posso fazer uma renda extra com isso. Então aí começou o desejo de realmente empreender. Mas lá no meu coração sempre tive vontade de, um momento da minha vida, trabalhar para mim mesmo. Só que eu não sabia com o quê Com que- e aonde e qual momento da vida. E ali, em 2024, que isso foi no início, aí no meado do ano, com esse amigo que eu conheci, que era o meu aluno, e ele falou para mim, eu contando essas minhas experiências para ele, ele falou, cara, eu penso igual a você. Pô, a gente podia fazer alguma coisa junto. Já trabalhei em estúdio também, tem muita experiência, tal, conheço ali, conheço aqui. Pô, tem muito, já sei como é que é esse esquema, a gente podia tentar fazer alguma coisa junto. Aí eu falei, cara, vai lá na minha casa tal dia para tu ver a minha estrutura. Quando ele chegou, ele viu essa estrutura, né? Cadeira, já tinha cadeira, tinha uma câmera boa, tal. Falei, "Ei, vamos, só não tinha televisão, não tinha nada para transmitir uma imagem, né? Mas a estrutura, o computador dava para rodar uma live, ele, pô, cara, vamos fazer alguma coisa, tal. Aí, numa uma baita conversa nossa, eu falei com ele, cara, então vamos fazer alguma coisa junto. Não, te ajudo. E aí, quando der certo, tu, né, a gente vê alguma coisa financeira aí. Eu falei, não, mas eu não quero que tu me ajude, não. Eu quero que tu entre comigo pra gente ser parceiro nesse negócio. Aí ele demorou a entender um pouquinho, depois a gente conversou de novo, ele pensou e a coisa fluiu. 2024, a partir de mais ou menos novembro, dezembro, a gente conseguiu um espaço e a gente foi para esse primeiro espaço, que se tornou um estúdio, verdadeiramente ali de semi-profissional, né? Já partindo para uma visão um pouco mais profissional. Então, assim começou esse desejo de empreender, né? Daqui a pouco a gente volta nesse assunto de novo aí para falar um pouco mais sobre o momento atual. Mas a minha visão de empreendedor, ela se tornou ainda mais aguçada, não posso deixar de dizer isso, com a parceria desse amigo meu hoje, também parceiro nesse negócio, porque ele já vinha de outras experiências, tinha esse contato. Eu já tinha o contato com a sala de aula, por lhe ensinar, por conviver com muitos amigos que são empreendedores de outras áreas, da área da logística, de outros segmentos, mas em algum momento eu não me via nesse segmento. Eu me via no segmento como professor, de repente, empreendendo nessa área. Mas aí a paixão também pelo audiovisual, eu sou um cara muito da imagem, eu gosto da coisa que me prende na imagem, um vídeo bem feito, um filme bem feito. Então, comecei a pensar sobre isso e ver esse ambiente construindo na minha cabeça, né, podendo ter um espaço onde as pessoas pudessem tirar as suas ideias do papel e também ter a sua autoridade reconhecida nesse campo que hoje dá voz para todo mundo, que é a internet. Dá voz para muita gente ruim, infelizmente, mas tem muita gente boa também surgindo aí, fazendo o que a gente deseja que bons profissionais façam, influenciar pessoas, né? Infelizmente tem mal, profissional está influenciando para o lado ruim, mas tem muita gente boa crescendo. Então a gente pensando assim, por que não ter um espaço que possa gerar esse aconchego, essa porta aberta para essas pessoas poderem influenciar outras pessoas através da internet? É isso que a gente quer propor nesse novo projeto que esse ano de 2026 ele abre as portas para o mundo, se Deus assim permitir. Amém. Com certeza, já abriu. E enquanto você falava, Felipe, eu prestei atenção bastante na sua fala. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi quando a gente, antes de gravar, a gente estava aqui conversando e você Uhum. falou do perfeccionismo, né? Sim, muito, muito. E essa questão de você querer fazer bem feito, ou pelo menos entregar o seu melhor, é uma coisa que eu acredito muito, até mesmo dentro de uma instituição, né, no mundo corporativo, Uhum. porque as pessoas se acostumam a dar. Você poderia muito bem se acomodar e falar: olha, é algo novo, a instituição não tem um editor, e fazer do jeito que dava. Mas essa tua vontade de entregar o melhor fez com que você passasse as madrugadas procurando uma forma de melhorar o seu trabalho. Então, parece coisa pequena, mas até dentro das instituições, os profissionais eles não têm essa visão, né? Porque quando a gente tem que aprender que o conhecimento é algo que ninguém tira da gente, Verdade. né? É um investimento que você faz em você mesmo. E falando mais, né, sobre essa sua vivência, eu tive a experiência de participar desse canal Papo de Logística e foi uma experiência assim super agradável. Eu fui umas duas ou Duas três, vezes, duas vezes. Tu já duas é de vezes, né? casa já. Falta só mais um para tu ganhar o selo de. É.
foram duas. Selo de exclusiva da casa já. Foram Olha, duas. Falta mais uma aí. Vocês estão me devendo, vamos hein? reestrear e se Deus quiser, tu vai estar com a gente de novo. E assim, foi muito bom, porque nesse papo de logística, a gente também tinha a oportunidade de conversar, né? E eu me Isso. lembro que eu falei para você que eu também tinha um projeto. E da mesma forma que ele se empenhou para fazer o projeto dele dar certo, ele também apoia. E uma das coisas em empreender que eu vejo que é muito difícil é o fato da gente encontrar alguém para acreditar no seu sonho, né? Acreditar nas suas ideias. Você, né, bem amparado, né, conseguiu um jovem, né, e também o outro sócio que também é um pouco mais velho, mas a gente vê a potência, uma coisa que eu sempre afirmei, a potência das gerações. São praticamente 3 gerações, cada uma com o seu potencial, com o seu perfil, e que hoje estão prestes a abrir as portas, como você falou, para o mundo desse trabalho incrível que vocês estão fazendo. Então, assim, Verdade. meus parabéns, a minha admiração e minha gratidão, você sabe, né? Sim, sempre. Mas vamos continuar o podcast que hoje Vambora. vai ser... Só não gostei aí porque eu acho que ele vai botar lá no comentário depois. Aí o Valmir vai falar, pô, eu mais velho, pô. Ele não gosta de ser. Brincadeiras à parte, meu amigo Valmir, um abraço, Valmir. Ele sempre vai falar isso aí. Eu tô falando, um mais novo, ele já deve ter criado a expectativa de ter sido ele. Aí botou ele como mais velho, já era. Ainda bem que eu tô na meiuca ali, não tô entre o mais velho nem entre o mais Bem novo. mais novo, né? Ô, Felipe, uma curiosidade, né? Que muitas pessoas que empreendem precisam saber. E que eu acredito também que você passou por isso. Porque sempre quando a gente escuta alguém famoso, né? Alguns especialistas, pessoas que tentaram e quebraram, eles sempre falam que o segredo do sucesso foi não desistir. Porque aconteceram várias coisas no caminho. Então, eu faço a pergunta: qual foi o maior sacrifício que você enfrentou até aqui, dentro desse processo de colocar o seu sonho, né, a nível de O realidade? maior sacrifício que a gente vem enfrentando, não só eu, né? Mas a gente que está envolvido nesse projeto, é realmente fazer muita coisa com pouco recurso. Esse é um dos maiores sacrifícios, né? Porque você precisa sustentar muita coisa, né? Porque um projeto desse, ele pode acontecer no nível amador, dentro da minha casa, da sua casa, ali num quartinho seu, no meu, com poucos recursos. Mas quando você começa a pensar em fazer isso, para que outros façam seus projetos e os seus sonhos, que isso para muita gente é um sonho, para outros é só um projeto que ele tem desejo de realizar como um hobby ou uma fase nova da vida, mas tem gente que para ele é o projeto da vida dele. Então, quando você faz isso, abre uma oportunidade de ter um espaço para que as pessoas façam isso, o maior sacrifício é você ofertar o melhor com pouco recurso. Nesse tempo atuais, né, que tudo hoje precisa ser de alta tecnologia, de alto nível, mas eu acho que por trás desse sacrifício tem muito também a dedicação, né? E essa galera que está reunida para esse projeto, a gente é muito dedicado no que faz, né? Então, por mais que tenhamos poucos recursos, nós temos muita força, muita garra. Muita né? vontade, Muita né? vontade. Então, Muita vontade de fazer acontecer. muita vontade de fazer acontecer. Muita vontade de estourar a bolha. Ainda não aconteceu literalmente de uma forma gigante. Mas até aqui a gente já está conseguindo enxergar que não é difícil chegar nesse momento de estourar a bolha. A gente vai conseguir chegar. E a gente fala isso, estourar a bolha, é quando realmente você vê o filho crescer e andar com as próprias pernas a ponto de ajudar o próprio pai, né? A qual colocou ele, deu vida para ele. Então, nesse primeiro momento ainda a gente está estruturando, né? Cuidando. E isso requer muito sacrifício, né? Cuidar de um filho. Porque um negócio é igual um filho. Não tem jeito, é igual um filho. Você tem que estruturar, você tem que investir, você tem que se dedicar tempo, energia, né? E também ter muita fé. Muita fé que ele vai dar certo. Assim como uma mãe também, um pai também ali tá tendo muita fé no seu filho, né? Que ele vai seguir os caminhos pelo qual ele foi instruído, né? Um empreendedor, ele tem que ter muita convicção do que o que ele está fazendo vai dar certo. E isso não é só a questão da capacidade e o potencial e do intelectualismo naquilo que faz, mas é também ter fé. Porque muitas vezes as coisas somem do campo técnico
do campo da capacidade e do campo da convicção. E aí você fica, muitas das vezes, perguntando, o que está acontecendo? Já fizemos de tudo. Aí vem um campo que muitos dos empreendedores não se prendem, que é o campo da fé, né? E aí quem tem a fé mais alicerçada e aonde está alicerçada, vai ter a vitória. Não porque vai ser o maior desbravador e conquistador. A vitória simplesmente fazer com que aquilo que você tanto almejou, pelo menos chegue no primeiro nível, porque são fases, né? Todo empreendedor ele tem que passar por fase. A gente está na primeira fase. A gente quer fazer com que o negócio chegue às portas estarem abertas e de uma forma apta para receber as pessoas, né? Então, isso vai fazer com que a gente dê muito de nós, né? Como um filho também esteja apto para dar os primeiros passos. É o que a gente quer. Aí, os outros passos vão vindo depois, com muito planejamento, com muito reorganização, refazendo a rota. E sempre, quando você está com outras pessoas no projeto, essas pessoas têm que pensar a mesma coisa, têm que caminhar olhando para a mesma direção. E, se possível, né, para quem aí não se prende, para mim isso é fundamental. Para mim não tem negócio se isso não tá na pauta número 1. Também ter a mesma fé. Porque se tu não tem a mesma fé, tu não caminha para o mesmo lugar também. Para esse negócio que a gente está aqui inserido, os princípios e valores que a gente criou para o nosso negócio, a fé é o que é o alicerce do nosso projeto. Porque os meus amigos que estão comigo nisso, eles sabem que se não fosse a fé, a gente já tinha desistido, porque a gente não tem recurso financeiro, né? A gente não tem, muitas das vezes, muitas pessoas para apoiar. Às vezes é eu, Gabi, Valmir, estão ali batalhando, né? E coçando a cabeça como vai fazer as coisas. Às vezes, infelizmente, nem os familiares podem ajudar, tanto quanto de repente queriam, mas os três juntos, tendo a mesma fé, crendo e trabalhando, as coisas vão acontecer. E estão acontecendo, graças a Deus. Como você falou, né? Porque fé é a questão de crer, né? Você vou acreditar que algo vai acontecer. Mas também tem o esforço. Isso né? é a segunda parte da fé. A fé sem obras, ela é morta, né? Então não adianta falar assim, eu vou tirar meu projeto do papel e não faz nada. Até o podcast que a gente liberou, né? O último, ou melhor, o primeiro desse ano, ele fala disso, né? Para a gente realizar as nossas metas. Então, assim, vocês trabalharam, foram em etapas e hoje vocês estão... Hoje não, daqui a alguns dias vocês vão estar finalizando essa primeira etapa. Essas pequenas etapas, como você falou, era um projeto muito grande, muito valioso e precisava começar. A única certeza que vocês tinham é que vocês iam fazer acontecer. E isso motiva muito as pessoas. Por quê? Dentro desse processo, quem já experimentou, eu acho que também, ainda dentro dessa pergunta, um dos maiores desafios, pelo menos para mim, é quando alguma coisa vai mal, quando você faz esses questionamentos, por que não foi? Por que não aconteceu? Por que não deu certo? É quando você tem aí essa convicção de que, peraí, vou respirar, manter a sua mente positiva, né? Ter essa inteligência emocional para não se abater. Porque, às vezes, quando a gente se frustra, a gente se abate. Porque também quando você não tem essa fé que está acima do teu intelectualismo, acima da tua capacidade, você começa a se frustrar, porque você já usou todas essas ferramentas que são só suas, que só tem poder em você mesmo. E o poder da gente mesmo falha, né? Agora, o poder que está acima de nós, para quem crê, aonde crê, né? Eu sei em quem eu creio e aonde está a minha fé. Então, eu sei que esse não falha, esse vai dar as respostas exatas mais do que qualquer outro. Então, eu sei que quando vem esse momento, a gente pergunta a ele o que a gente está fazendo de errado. Né? Não só perguntar nesses momentos, mas em todo o tempo, porque ele tem que estar à frente do negócio. Mas nesse momento que a gente, às vezes, infelizmente, acaba fazendo demais, falando demais, sem pedir a direção. Então, é por esse motivo que a gente vai vendo os detalhes nesse caminhar, né? O Gabi tá nos ouvindo, sabe disso, como a gente começa a perceber coisas, caramba, ainda bem que não aconteceu, né, mano? Pô, é mesmo. Não ia dar certo. Né? Não ia dar certo. Por quê? Porque as coisas vão sendo direcionadas, porque quem tá junto conosco, que é o cabeça desse negócio, dá a direção certa. É verdade. Então a gente tá muito convicto do que vai dar certo, porque muitas coisas já provaram que o caminho é esse, se a gente permanecer colocando ele à frente e trabalhando, como você falou, porque a fé ela é baseada em ação e esperar, né? Porque é esperar que aconteça mesmo que aquilo ainda não aconteceu. Mas também só esperar que aconteça aquilo que não aconteceu sem trabalhar,
não adianta de nada. Trabalhar igual um desesperado, maluco, sem ter tempo de refletir, descansar, renovar a tua força, mas também não ter fé, também não adianta. Então as coisas têm que andar Em junto, equilíbrio. em equilíbrio. É o grande, acho que é o grande destino que todo profissional sábio, né, empreendedor sábio, quer buscar, é esse equilíbrio, né? Por Você mais já que é pensou em difícil. desistir? Ah, já, o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro no sentido de que quando a gente se esbarra num problema, quando a gente. Eles vão rir aí do que eu tô falando. Quando a gente às vezes briga um com o outro, em algum momento, tá na hora, já sai às vezes com a cabeça assim, acho que eu vou pular fora, quer saber? Não dá certo, não. Esses caras são uma dor de cabeça só, tudo teimoso. E aí tu também é teimoso do lado de cá, e aí você pensa em desistir. Quando você, de repente, vai numa situação e aí você toma um não, né? Você está ali no decorrer de uma parceria com mais pessoas, você tem uma ideia e não é isso, não é isso. Aí você, pô, desistir, ninguém aprova a minha ideia. Mas, de repente, não aprova porque aquela ideia não é boa. E Uhum. lá na frente ela é prova que não era boa. Ou então não é boa para o momento, né? E aí, qualquer coisa que às É. vezes frustra esse nosso ego, Aham. a gente às vezes quer pular fora. É. Mas a convicção de quem realmente acredita no negócio, sendo maior do que tudo isso, e a direção de Deus, você esfria a tua cabeça, bota a cabeça para pensar no travesseiro e o dia seguinte você volta pro projeto de novo mais apaixonado do que nunca, né? Com vontade de Você já até fazer. já respondeu a próxima pergunta, que eu ia justamente falar dessas vozes, né? Porque às vezes fala assim, ah, não, você comentou da sua própria conversa ali, interna e externa, né? Sim, Quando esses desafios acontecem, então você mesmo já deu a resposta que é nada como um dia após após o o outro. outro. É verdade. Eu tô aprendendo muito isso para poder se tornar um homem menos ansioso e mais convicto na ideia. E principalmente convicto e quem está direcionando essa ideia, que não sou eu, não é Gabi e não é Valmir, mas é alguém que está acima da gente. Então, a gente só vai desistir se a ideia vier do alto para que isso não aconteça mais. Mas a gente tem tido convicções muito visíveis, não é só de coisas aleatórias ou de pessoas sem equilíbrio. Ah, não, Vânia, eu tô vendo, mas tá vendo o quê? O mundo tá caindo, tá tudo dando errado, 1 milhão de pessoas já falou para você ter o equilíbrio, parar. Não, tá tudo dando certo, tá dando nada, tá 6 meses com tudo atrasado, pessoas correndo atrás de você na rua querendo te matar porque você tá Uhum. devendo. Não, mas vai dar certo. Não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando de dar certo e tem convicção porque estamos no momento da intimidade, não só um com o outro ali no dia a dia da formação do negócio, mas também na intimidade com Deus também, que vai nos mostrando detalhes pequenos, a gente Uhum. olha um pro outro assim, caramba, eu pensei a mesma coisa, tu viu? Tu vi, cara, vi. E aí a gente começa a perceber que Deus vai fazendo assim, A seleção. dando a direção, fazendo as seleções certas, e isso traz paz para continuar focado olhando pro objetivo. E aí, isso só aumenta a vontade de trabalhar mais. E aí a nossa briga, muitas das vezes, é só porque a gente quer trabalhar muito e muitas das vezes a gente não sabe administrar o tempo, né? E estamos aprendendo tudo isso também, porque empreender não é só empreender, é empreender em meio à sua vida pessoal, né? A sua saúde, seu hobby também, sua vida, né? Que a É. vida não para, você não pode viver para o empreender, você tem que empreender junto com outras coisas, né? O empreender não pode ser a coisa principal da tua vida, né? Se for o ponto principal, se for o fim principal empreender, estamos perdidos, né? O fim É. principal não pode ser empreender, tem que ser primeiramente Deus, depois a nossa família e esse negócio caminhando junto, né? Até porque se a família não tá junto, nada vai dar certo. E o que que adianta o sucesso sozinho, né, sem você Não, poder porque tem muita gente, parece coisa de novela, mas tem muita gente que sacrifica um ponto importante que você colocou. Tem pessoas sacrificando a sua família, muita gente fazendo a isso. vida do seu filho, né, perde muitas coisas do seu filho, da infância ou até do apoio que um adolescente precisa em prol dessa sede de sucesso. E sucesso é algo muito relativo. O que que é sucesso? É ter uma conta alta ou ver seus planos caminhando para a direção que você tem levado? É. Então, isso que você está falando faz muito sentido e muitos empreendedores também têm que pensar nisso, porque não adianta alcançar o seu objetivo destruindo tudo aquilo que você já conquistou. Como exemplo, a família, que é algo muito precioso, né? Verdade. Então, essa coerência é bastante assim, é, necessária, porque não adianta na hora de comemorar, você tá lá comemorando sozinho, cadê a família? Se perdeu no caminho.
porque acaba negligenciando, né? Verdade. A Isso saúde. se torna em último lugar da tua vida e o teu negócio se torna em primeiro lugar, né? O negócio passa, né? A família É não pode verdade. passar porque ela é a nossa base, né? Então, perder isso é infelicidade, é insucesso no teu negócio, né? Então, a gente tem buscado, já antes mesmo de começar a estar no nível tão frenético que possa amanhã vir a ter, a gente tem buscado esse equilíbrio em relação à família, em relação a tempo pessoal, né? Individual e até nosso, porque a gente também tem uma cultura aqui que temos criado de estar sempre, em algum momento ou outro, fazendo alguma coisa juntos aqui com as nossas famílias, né? Ah, E a legal. gente já vem cultivando isso, começou comigo e com o Gabi, depois o Valmir também chegou, e a gente tem tentado fazer sempre isso para manter também essa afinidade entre a gente, mas também que a nossa família veja isso, né? Um Uhum. conheça a intimidade do outro pela nossa família. Hum. Eu acho que isso aí também é uma base muito boa para consolidar a sociedade também, quando você tem ali parceiros num negócio junto com você. Senão vai ser só gente que quer somar para ganhar dinheiro, né? Acaba sendo o propósito de todos, né? Então, esse É, apoio, né? Quando você precisar ficar até mais tarde, ou quando isso, eles vão entender, é né? verdade. Que esse sonho também passa a ser É deles, né? verdade. Por isso Passa a que ser hoje a comum. gente precisa, eu acho que tem que ter sim muitas pessoas que querem trabalhar com CLT, né? Trabalhar, eu ainda também trabalho. Ninguém pode assumir um filho que é uma empresa definitivamente, se você não tem condições de sustentar esse filho. Então, muitas das vezes a forma mais rápida e sólida para sustentar esse filho enquanto ele não pode andar sozinho é você estar no CLT, né? E aí sim, quando ele puder te sustentar, aí sim você pode ter essa opção de sair do CLT. Então, eu sou a favor sim dos profissionais que se formam para estar numa empresa, trabalhando para uma empresa. Mas se eles têm esse desejo de empreender, eles não podem deixar isso morrer, né? Porque é desses empreendedores que a gente incentiva hoje, no futuro, serão os que vão dar muitos empregos para É outros, verdade. né? Então isso é muito importante, incentivar pessoas que de fato têm desejo de empreender, não só para empreender, mas para poder influenciar na sociedade, no sentido fazendo, abrindo empregos, trazendo benefícios, né, para a sociedade, porque uma empresa bem estruturada, ela faz isso no bairro que ela está, consequentemente no município e no estado, ou até E no até país. fora, né? Vai depender do nível dessa empresa. Então, isso é muito importante. Eu falo muito isso para os jovens aprendizes que eu trabalho em sala de aula. Muitos deles estão ali trabalhando como jovem aprendiz, ignora a empresa e fica dizendo: ah, eu vou ser empreendedor, daqui a um tempo eu vou estar empreendendo com a minha empresa, não estou preocupado com essa empresa que eu trabalho hoje, não. Aí eu digo para ele: se você não valoriza a empresa que você trabalha hoje, você nunca vai ser empreendedor. Porque se você não valoriza quem te emprega hoje, você nunca vai ser empreendedor, porque a vida não vai permitir ter um empreendedor tão ruim quanto você, que vai desvalorizar ainda mais as pessoas que vão trabalhar para você, já que você não valoriza quem você um dia precisou e te deu uma porta. Então, tem que mudar a mentalidade, né? E os jovens precisam ouvir muitas das vezes isso, para eles começarem a mudar um pouco, porque acham que são autossuficientes, né? Em si mesmos. Então, esses empreendedores do futuro, eles são aqueles que vão abrir grandes portas de emprego para muitas famílias, né? Então a gente tem que formar essa galera com conhecimento e com solidez mental aí, no caso, uma boa mente, para poder É pensar verdade. de forma certa. É verdade. Porque não vai cair do papel, né? Porque, como você falando, você mesmo dando a sua experiência, você trabalhou com outros profissionais, você tem uma carreira sólida, estruturada, e Graças a mesmo Deus. assim você também teve obstáculos, Sim, né? E principalmente a questão financeira, porque não cai um investidor aí e não fala cai. assim, pô, gostei da sua ideia, gostei do seu projeto, vou te... Quanto custa? Não é um Shark Tank. Quanto custa? Quanto custa esse projeto? Todo mundo quer saber quanto que eu vou levar. É, E é no momento que você não pode oferecer nada. é verdade. E já emendando na outra pergunta, como manter esse equilíbrio emocional? Porque o financeiro, ele pesa muito, até mesmo no casamento, né? Quando você Uhum. começa a ter problemas financeiros, automaticamente mexe muito para quem não está ali alicerçado ou com um planejamento, vamos dizer assim, em dia, um orçamento em dia e com um planejamento claro. Então, no caso, né, desse negócio, já passou por momentos difíceis de financeiro mesmo, de falta de dinheiro, e como foi segurar essa onda? Porque preocupação, né? Porque você já tem as suas contas, Uhum. né, pessoais ali do seu planejamento familiar e mais esse filho fora do casamento, se nós podemos dizer assim, né?
Como que foi manter esse equilíbrio ou passar por essa situação, se aconteceu? Boa pergunta, muito boa pergunta, mano. Emendando só e brincando com a tua pergunta, esse filho é do casamento. Porque a minha esposa, no caso, ela que me apoiou a fazer isso, né? Então ela adotou esse filho junto Que comigo, bom. né? Então ela é mãe também. Ela não está diretamente ligada, mas ela tá aonde ela tá lá no trabalho dela também, fazendo as coisas dela, tá sempre torcendo por mim e me dando esse apoio Que para bom, poder a gente avançar. Assim como a família do Gabi, a família do Valmir também. Então, por esse motivo que eu falei para você que é bom que eles estejam sempre para ver a evolução, para ver que a gente está trabalhando, para ver que quando a gente chega tarde não é porque a gente está de brincadeira, a gente está pensando mesmo coisas que envolvem o crescimento do projeto e o desejo também desse crescimento ser para outras pessoas, porque a gente quer implementar pessoas que possam agregar valor para o crescimento do projeto, que a gente não consegue fazer tudo sozinho e nunca vamos fazer, né? Já somos três nesse negócio, na parceria, e mesmo assim não dá conta, não damos conta de tudo, temos que trabalhar, estamos trabalhando, fazendo tudo, mas a ideia é que o time cresça daqui a um tempo, né? Então, nesse sentido aí, esse filho é muito do casamento de todo mundo. Virou uma família, uma grande família. Na verdade, no meu caso aqui, brincando, né? O Gabi ainda tá aí, não é casado, né? Mas é o filho que ele já tem, já. Já é o filho que ele já tem. E amanhã chegar numa situação Já tem esse filho, né? Esse filho aqui. Não tem como dividir o pacote, tem que pegar o pacote dependendo inteiro. do momento, quem não vai querer é esse filho, né? Que depois que o filho já tá grande, tá bonito, as pretendentes vão, quero ser mãe desse filho também. Mas na brincadeira essa parte aí, Vanessa, essa pergunta é muito boa, por quê? Eu vou te dizer. Porque essa relação aí do dinheiro, primeiro eu acredito o seguinte, tá? Essa é a minha convicção e como eu trato esse assunto. O dinheiro, para mim, ele é um assunto, para mim, Felipe Cruz, é um assunto que ele não é somente material, para mim ele é espiritual. Então, eu que sou cristão e professo fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu acredito muito que você trabalhar, lidar com dinheiro é uma coisa muito complicada. Então, como é que você faz um negócio desse, estando muitas das vezes com a renda curta, não tendo dinheiro para investir, né? No meu caso, e eu acho que no caso deles também, a gente entende que a gente faz o que dá para ser feito. Algumas coisas a gente realmente tem feito pela fé. Até porque essa fé que eu falo é aquilo que eu te disse, é você crer, mas trabalhar para a coisa ser revertida em trabalho e em retorno financeiro. Mas tem hora que você tem que dar um passo sem ver a coisa acontecer aqui naquele momento físico. Né? Você precisa adquirir um negócio, você não tem às vezes o valor, mas se as coisas realmente são para acontecer, vai acontecer facilidades que você consiga ter aquilo no primeiro momento até de uma forma muito graciosa por parte de alguém e você vai correr atrás para retribuir aquilo fazendo um pagamento, correndo atrás, pagando, assumindo seus compromissos. Mas primeiro lidar com dinheiro, você tem que ser homem para isso, né? Para maduro, que eu digo no sentido geral, para não ser um mínimo uma criança que acha que o dinheiro não tem valor, então se você botar aí um bebezinho de 1 ano, às vezes uma nota de 100 e uma nota de R$ 2, de repente para ela é o mesmo valor, mas para um adulto, ele tem que entender que quanto mais ele assume responsabilidade de valores envolvido no momento do empreender, de montar o seu negócio, você tem que honrar esses compromissos, né? E não dormir feliz ou tranquilo, satisfeito, porque você deve alguém ali, um credor, alguma coisa que você tem que pagar, um boleto de uma empresa, faz parte do jogo, de gerar o capital ali. Mas você tem que batalhar, como você falou. Aí vem aquela questão da fé na prática. Você tem fé que vai pagar, mas vamos trabalhar. Então, essa preocupação é natural. Mas eu acho que essa preocupação também dá um sinal muito interessante na cabeça do empreendedor. Que ele está vivo, que ele está ativo, que ele quer honrar os compromissos. Porque tem muitos empreendedores, e eu falo isso na sala de aula direto, meus alunos, que eles assumem responsabilidade como irresponsáveis já. Que sabendo que não vão pagar. Para simplesmente ganhar tempo para fazer o seu ego inflar, conquistar o que quer, tirar a onda, às vezes, com o que é dos outros e não honrar os compromissos. Isso tem muito a ver com caráter. Então, a gente, quando também está num negócio desse, você olhando o caráter das pessoas que estão contigo e confiando em Deus, e principalmente quando o caráter dessas pessoas estão formadas em Deus, elas vão entender o compromisso que elas têm com uma pessoa que não está, muitas das vezes, com ela todo o tempo, mas vê ela em todo momento. Né? No nosso caso aqui, a gente não está 100% juntos o tempo inteiro.
Mas quem está com eles, que vê eles em todo o tempo, sabe do caráter que eles têm, no sentido de assumir uma responsabilidade em nome da tua empresa, né? E não honrar. Imagine, ser minha sócia num negócio. Assume uma responsabilidade. Você sabe que a gente é parecido no caráter, na promessa, na palavra, e aí você assume uma responsabilidade que você não tem como pagar em nome da empresa, você comprometeu a mim também. Comprometeu todo o nosso negócio, comprometeu os nossos colaboradores, comprometeu a nossa estrutura, a placa da nossa empresa. Então, isso é o que a gente sempre tem buscado não fazer, mesmo como pequenininhos que ainda estamos. Mas é buscar dar passos que, mesmo que sejam pela fé, sabemos que vamos conseguir honrar. Porque aquele mesmo que deixa essa fé latente no nosso coração é o mesmo que nos dá capacidade para trabalhar e conquistar. Então, assim, a preocupação é muito bom ter. Porque quando eu falo assim, Vânia, eu tô te devendo, mas vou te pagar. Mas sabe aquela coisa da... Tô nem aí. Então, isso é aquela coisa que mostra que esse cara não é um empreendedor, não é um empresário, não é um homem que assume responsabilidade. Mas, às vezes, no sentido da nossa família, eu procuro muito dividir isso, né? Porque, como a gente falou, a gente tem um negócio próprio, mas trabalha para isso, para tentar tirar uma parte disso, que ainda o filho tá pequeno ali, Ainda precisa do leitinho? Precisando do leite, você tem que tirar. Mas você não pode tirar de um para suprir o outro. Então você tem que saber equilibrar ali. Abrir mão de algumas coisas que são possíveis abrir mão, que são despesas assim, que você pode desfazer delas, para de repente juntar esse valor e investir num negócio que vai te dar lucratividade no futuro. Mas você não pode romper a barreira do limite daquilo que você pode fazer. Porque no momento que você fizer isso, qual é a barreira do limite, professor, que você está falando? É onde você pega o da luz, é onde você pega o do aluguel, é onde você pega dinheiro emprestado, que de repente você já está com a tua luz da tua casa atrasado, que você já tirou o dinheiro da luz para botar na empresa, ainda pega dinheiro emprestado, então você já está começando a prejudicar a tua casa, pegando dinheiro a mais para bancar uma coisa que de repente, quando você olha friamente lá na tua empresa, você poderia não fazer aquilo agora. É verdade. Para segurar a onda, para você não se endividar. Entra num abismo, né? Entra num abismo. E às vezes, na maioria das vezes, quando isso acontece, é pura vaidade dos seus idealizadores, né? De ter algumas coisas, de chegar em alguns lugares, de mostrar alguma coisa para um público que você de fato não é. Vamos fazer uma estrutura logo para deixar todo mundo de boca aberta, assim a gente vai conquistar e às vezes não vai conquistar nada. Porque você não conquista pela imagem da estrutura. Você conquista pelo serviço prestado. É verdade. Pelo caráter, pela qualidade. Que é apresentado. E às vezes o trabalho é até simples, tá, Vânia? Às vezes o profissional, ele sabe o suficiente para atender. Mas ele tem um valor, ele tem uma missão, ele tem valores tão fortes na empresa que o cliente gosta de comprar por causa dos valores ideais que ele tem. Isso é verdade. Né? Então, acho que é por aí que a gente quer crescer. E isso sendo hoje pequeno, pensando assim, a gente pede que Deus nos ajude para quando estar grande, continuemos da mesma forma. Amém. Né? E isso que você falou é tão importante, gente. Mais uma vez fazendo menção ao episódio passado. Quem não viu, dá uma corridinha lá e assiste. Porque no episódio passado, a gente estava falando exatamente sobre essa questão de alinhar seus valores e os seus propósitos. Porque assim, não dá. Quando começa a ferir o seu valor, no caso, você tem esses valores muito bem definidos. Então, quando qualquer atitude que não vá ao encontro ou que vai ferir esses seus valores, isso já não está mais no caminho que foi traçado, né? Desalinha. Então, o importante é você saber claramente o que te define nesse negócio, né? Então, e não ultrapassar essas barreiras, porque hoje não é novidade, você vê no próprio jornalismo, na própria área de influenciadores, quantas pessoas estão se prestando ao papel de vender, né, uma informação, um produto que vai prejudicar. Então, né? E agora tem uma lei aí já pra gente mesmo que trabalha com internet, que agora são criadores de multimídia, alguma coisa assim. É uma nova nomenclatura aí que vai pegar essa galera toda de criador de conteúdo. Pessoas que fazem promessas que não cumprem, pessoas que vendem produtos falsos, pessoas que dizem fazer um serviço e quando o cliente paga, ele não entrega o serviço. Isso é para justamente regulamentar, né, essa galera que tá aí na internet mentindo para ganhar dinheiro dos outros, né? Às vezes para ganhar R$29,90 do outro por um produto simples que ele vende,
e que ninguém acha maldade pagar R$29,90 porque ele acredita que vai estar lá o produto, mesmo sendo de R$29,90, chega lá e ele não compra com aquilo que ele diz. Então, acho que é aquilo que você falou, né? Porque tem essa galera que está se aproveitando desse campo vasto que é a internet, que é tão bom para poder propagar tantos profissionais que não tinham voz antes, que eram grandes profissionais que não poderiam ter voz, porque eles não conhecem as grandes empresas que colocassem eles no holofote. Agora eles podem estar no holofote na internet, fazendo seu próprio conteúdo, produzindo experiência para outras vidas, né? E que eu acho que agrega muito, a internet agrega muito para muitas pessoas. Mas nesse meio também tem os espertos que estão tentando ganhar em cima dos outros, mas não vão conseguir, porque ao longo do tempo isso vai começando a fechar, né? Em cima daqueles que querem ganhar fácil na vida dos outros. E eu acho que hoje as pessoas estão mais, vamos dizer assim, mais abertas, elas já estão cansadas das mentiras. Algumas pessoas ainda estão iludidas, mas outras já conseguem discernir um pouco mais. Falar assim, isso aqui não me passa muita seriedade, porque é a vida de conto de fadas, que todo mundo conta, né? Ou que uma boa parte conta, ou sempre alguém é melhor do que o outro, né? Eu sei mais. Que disputa é essa de que eu sei mais? Quanto mais a gente sabe, mais a gente descobre que a gente não sabe nada, que a gente precisa estar em constante movimento e em aprendizado. Então, a questão também de saber que não importa quem está à sua frente, você sempre tem o que aprender com o outro. E hoje, eu fico às vezes observando algumas coisas que eu vejo na internet, todo mundo é o dono da razão, né? Eu falo, antes mesmo de eu começar com o podcast, eu deixei as minhas redes sociais abertas, meu Instagram aberto. E foi por um acaso, foi um erro que eu cometi, mas acabou ficando aberto e no final, justamente para a pessoa ter a oportunidade. Quem entrar vai ser bem-vindo, mas também vai ter a mesma liberdade de porta aberta para sair quando não gostar do que viu, né? Porque é um direito que todo mundo tem. Mas, infelizmente, as pessoas dizem que não gostam do seu conteúdo, ficam e tratam mal, né? Tantos vamos dizer, influenciadores que estão ali ganhando seu dinheiro honesto, até mesmo um que eu já trouxe aqui, ele me passou até alguns conselhos, falou assim, Vânia, a questão, ele já tem mais de 400 mil seguidores no Instagram, e ele falando sobre saúde, tem gente que faz comentários agressivos e que não tem nada a ver com o que ele propõe ali no canal, que é dar conhecimento sobre nutrição, saúde. Então, infelizmente, tem esse tipo de pessoa. E não é por causa de um que você vai destruir todo aquele trabalho. Então, também tem que ter a inteligência emocional para você saber que a opinião de uma pessoa não vai invalidar aqueles tantos outros que estão ali por vontade própria em seguir e acompanhar o seu trabalho. Então, isso é importante porque no mundo de hoje tem pessoas que parece que querem perseguir para que o outro não cresça, né? Você tira pelos vídeos, né? Quando a gente vai olhar ali os históricos das postagens, você vê que o vídeo alcançou, ganha até parabéns, mas cadê as curtidas? As pessoas visualizam, mas elas não se manifestam, né? Então, tem um fator estranho por trás das plataformas digitais, que é essa questão do ser humano, que aí vira um mistério, né? Por que as coisas são assim? Verdade. Mas os algoritmos, eles estão mudando, né? E hoje, os especialistas estão trazendo mais informações de que agora a plataforma não precisa mais de números de seguidores para fazer essa entrega, né? Então, tem algo assim que está modificando também É mais pelo conteúdo mesmo. esse Pela relevância mercado. do conteúdo. E isso é muito bom, né? Porque dá Dá voz para os igualdade de oportunidade, né? E eu sei que esse programa é para falar do seu empreendedorismo, mas eu também me vejo nessa condição de empreendedora, né? Uma boa fala. E esse canal ele foi criado justamente para isso, para mostrar, para ajudar as pessoas que estão enfrentando aí, porque tanta gente no Brasil, nem vou abrir para o mundo, mas no Brasil, no local onde a gente vive, onde a gente mora, que tem histórias inspiradoras, tem boas ideias, como vocês tiveram e se juntaram, e podem, através do diálogo, transformar a sua realidade. Aqui, mais cedo, a gente estava falando
da experiência local. Mas outras pessoas que vão assistir esse podcast podem se unir em prol de um sonho ou de uma dor, né, que esse grupo de pessoas possam encontrar em algum lugar. Então, essas falas, esse diálogo, se a gente abrir mesmo a mente, né, porque é mudança de mentalidade. Você querer buscar aprendizado, porque não é necessário saber tudo, como o Felipe falou. Tem coisas que você vai precisar de outras pessoas para te apoiar e para fazer esse negócio crescer. Então, não é nenhum tipo de problema, ou erro, ou falha, ou falta de conhecimento. Pelo contrário, a inteligência é você unir forças. E está muito em alta essa questão de parcerias, né? Que é um projeto que vocês também falam muito, vocês trazem muito, e eu acho que dá certo, porque está todo mundo, né? A ideia é crescer junto. Por que não? Se eu tenho espaço, você tem o conteúdo, você não tem como fazer, por que não? E foi o que aconteceu conosco, né? Para quem não sabe, o Felipe, ele foi um dos profissionais que me deu essa mão, né? Uma vez eu conversando, quando eu falo que o LinkedIn, para quem usa, ele é uma porta aberta, eu conheci o Valmir no LinkedIn e eu tinha uma vontade de participar de um podcast. Eu tinha falado com ele há muito tempo, Muito tempo, troquei umas palavras com ele, mas ficou esquecido. Um belo dia ele fez contato e falou: Olha, você quer participar do nosso podcast, o Papo de Logística? Eu quero. Era uma experiência, e dessa experiência, olha onde eu estou. Né? O meu projeto saiu do papel. E aqui entrevistando o cara que me deu a oportunidade de fazer o meu primeiro programa de podcast, que foi ao vivo, um teste, né? Quer dizer, uma oportunidade. Agora tem que fazer essa brincadeira. Uma oportunidade de ouro. Opa. Não foi prata, nem, ouro, né? nem bronze. Mas é ouro. É o salgadinho de ouro. Salgado de ouro. De ouro. Deixa esse recado aí para um grande patrocinador amigo nosso aqui, Salgado de Ouro, que tá sempre aí nos dando esse apoio aqui nos nossos podcasts ali, lá no Papo de Logística também. Galera, segue lá. Galera que tá seguindo a Vânia aí, segue lá no Papo de Logística que vocês vão gostar do conteúdo que tem lá também. E, Felipe, assim, dentro dessa sua experiência, de tudo que a gente falou até agora, qual o conselho que você dá para quem tem um sonho engavetado? Olha, o meu conselho ele é o seguinte: primeiro, você precisa entender, né, de fato, o que você quer fazer, né? Porque empreender não pode ser só uma moda. Primeiramente isso. Tem que ser uma convicção para que esse seu projeto seja bom para outras pessoas, não só para você. Se é bom para outras pessoas, você vai também se beneficiar disso. Então, não pode ser uma moda, tem que ser uma convicção. E uma convicção de algo que você tem certeza que vai ajudar outras pessoas. Segunda dica você precisa estar bem estruturado para começar a empreender. E quero dizer o que bem estruturado? Mentalmente, né? E na capacidade de fazer aquilo. Né? Porque também não adianta começar algo se você não sabe fazer. Eu vou tentar ali começar fazendo de qualquer jeito. Não dá certo. Você tem que estar capacitado para oferecer um serviço, um produto, de uma forma que você consiga iniciar esse projeto. E mentalmente também, porque a mente ela tem que estar muito bem estruturada. Você vai passar por pressões, vai passar por críticas, críticas de família, críticas de pessoas ao seu redor, crítica dos seus primeiros clientes, muitas das vezes. Você tem que estar estruturado mentalmente, senão na primeira semana você desiste. Então essa é a segunda dica. E a terceira dica, que eu sempre digo, faça um bom planejamento e execute-o. Né? Porque não adianta começar à torta e à direita, ou só, vou começar e Deus me guiará. Não é assim. Deus me guarde. Não. Deus vai te guardar com um bom planejamento, com boas etapas para ser cumpridas, metas serem cumpridas, para as coisas acontecerem, porque senão você vai simplesmente gastar energia. Né? Então, essa convicção é importante ter esses 3 passos para que depois disso tudo, o sonho seja mais alimentado, né? Porque tem por trás desses passos, tem um sonho, né? Aquela coisa que motiva o coração. Né? Você mesmo é a experiência própria, você tinha um sonho, mas você tinha uma ideia já, como tu falava para mim, Felipe, tem tudo desenhado, já tem tudo rascunhado, até a logo, até mais ou menos as cores, aquilo. Então, isso é o planejamento.
Então você Eu estava apresentei com algo ali, um plano o todo, plano de ação para ele. né? Você estava motivada, você tinha uma mente forte, porque você passou por outras empresas que te deram essa solidez mental para poder começar um negócio e ver por muito tempo, às vezes, dá errado, não dá certo, não enganjar no primeiro ano, no segundo, de repente, depois de algum tempo, o negócio fura a bolha e você estoura. Mas você tem que estar com a mente boa, porque senão você desiste, porque também, às vezes, no início, não está dando tão certo, mas também não está dando tão errado. Mas por estar dando errado pro do lado, tu olha pro do lado e fala, meu Deus, vai dar errado em meu também. Ai, meu Deus, tá dando errado ali no do cara, vai dar errado no meu. Ou então, tá dando certo naqueles do lado, olha como tá dando certo no dele, ah, o meu não vai dar certo não. Pô, só todo mundo decola, menos eu. E se isso tomar tua mente, você para, você retrocede, Mas eu né? já pensei sobre isso. Mas sabe qual é a diferença? É você estar firmado no seu Você propósito. tem que ter um propósito, tem que ter um foco, um Porque, objetivo aonde assim, o chegar. propósito, ele é maior do que o retorno. Porque se, pelo menos eu creio que é o do É. caso desse grupo, porque eu tô com eles, né, E essa é a dica, mano. Eu acho que caminhando, essa é a melhor dica de e pensar. realmente é o propósito. Porque quando você sabe que você está fazendo aquilo que é o propósito, vamos dizer assim, que te realiza, se uma pessoa se beneficiar do que você compartilhou, você já está feliz porque o propósito está se cumprindo. Verdade. E, às vezes, aos olhos do outro, porque, assim, a expectativa do outro, ela não é a sua expectativa. O problema é que, às vezes, a gente assume a expectativa que é do outro e não a sua, né? De repente, no seu planejamento, você fez lá que a sua meta é alcançar 3.000 seguidores, mas o outro já queria te ver com 10.000 seguidores, sendo que, para você, o fato de 100 pessoas estar ali, lógico que a gente quer sempre aumentar, variar. É aquilo que a gente conversou semana Não é? passada. Mas o fato de você ter, se você está agindo positivamente, trocando informações e ajudando o outro a mudar de vida através de uma ideia, de um bate-papo, né? Na palestra que eu fiz, né, lá no Senai, eu falei da questão do meu primeiro sonho que virou realidade, que foi a questão da compra do meu apartamento. Quando eu descobri que era possível, eu falei assim, poxa, isso dá para eu pagar. O medo de não conseguir, às vezes te empurra, te faz falar, isso não é para mim, não tem dinheiro. Quando eu parei para ouvir o corretor, para ouvir, né, como que funcionava, eu estabeleci um plano, criei metas. Quando comprei um apartamento na planta, quando terminou a obra, eu já tinha o dinheiro para a reforma. Então, assim, tudo é uma questão de planejar, mas talvez se eu não tivesse parado, porque eu tinha essa mentalidade, isso não é para mim. Quantas vezes a gente já falou, isso não é para mim? Então, é necessário também olhar, porque o mundo é cheio de possibilidades. É furar a bolha também nesse sentido, de quebrar, é, Seus vamos dizer próprios assim, medos, né? Seus próprios e medos. esses limites que não são, vamos dizer assim, com cercas, mas eles nos amarram. Igual uma ilustração que não sei se você já viu com um cavalo. Tem uma pessoa que está cuidando do cavalo e ela finge que está colocando aquele laço, né? Como que é o nome daquilo, gente? Eu acho que é As cabresto, rédeas, né? aquele cabresto. É. E o cavalo vai seguindo como se ele tivesse amarrado. Ele não sabe a força que ele tem, a potência que ele tem, e ele vai caminhando como se ele estivesse ali amarrado. E você vê que cavalo com uma cordinha ou sem cordinha, ele pode destruir uma pessoa. Mas como ele é condicionado, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o condicionamento que estão colocando para gente. Isso em todos os aspectos, dentro da nossa sociedade. Só um parênteses, né? Porque a gente Importante. pode E muito mais. expandir, e muito mais. Muito mais. Mas é isso. Acho que as 3 dicas que eu deixo é essa aqui pra galera que quer empreender e começar o mais rápido possível. Porque quando você, de repente, pensar para o ano que vem, já tem muitas pessoas fazendo aquilo que você desejava fazer, que de repente seria algo exclusivo, que você estaria dando um pontapé, bebendo água limpa primeiro naquele projeto, que de repente, quando você vai começar, já tem várias pessoas fazendo. Então, não perca tempo, mas antes de começar, pense nesses 3 tópicos aí que a gente falou. É E importante. agora, meu amigo? Eu acho que algumas pessoas já têm ideia,
Mas agora chegou a hora de revelar. Bem, Vamos revelar? como eu falei, né, naquele início da gente aqui, o projeto ele começou pequeno, né, em 2024, dezembro de 24, eu e Gabi juntos ali, trabalhando, botando a mão na massa, fazendo podcast, fazendo projetos meus lá e ele me ajudando, depois vindo outras pessoas, chegou amigos e a gente, aonde a gente estava, que foi o projeto de eu tirar da minha sala, da minha casa o podcast para ir para um local que não pudesse estar dentro da minha casa, que eu ia começar a trazer pessoas, já que a gente ia começar um projeto mais profissional e a gente conseguiu alugar um apartamento aqui na região de Nilópolis, né? E aí a gente alugou esse local para fazer esse trabalho. E o espaço ficou muito bonito, no ambiente a qual a gente já tinha toda a estrutura. Só que a casa era residencial, não dava para expandir o negócio como um endereço comercial. E aí, a gente caminhando, se eu não me engano, aí ele vai depois falar para mim se estou mentindo ou não. As datas, acho que ele tem mais disso aí firme na cabeça dele. Na minha, não sei, mas a gente estava num momento que a gente estava nesse local, já vendo outros locais para poder sair. Pô, vamos arrumar uma casa maior, cara, tal. Saímos para ver um local. Teve um dia que a gente foi ver um local, que a gente chegou nesse local que a gente foi ver, tinha mais de 3, 4 corretores para mostrar a casa pra gente. Aí chegou lá, um queria, não, fecha comigo. Não, tu fecha comigo. Não, fecha comigo que eu conheço o dono. Cara, foi tão interessante depois de ficar falando sobre aquilo que a gente ria, que no final não deu certo. Porque era tantas pessoas querendo alugar um espaço pra gente, que já estava mais de 5 anos parado, que a gente queria aquele lugar. Depois Deus mostrou pra gente que não era nada daquilo, nada daquilo. Aí a gente parou, é aquilo que eu falei da direção, paramos, sossegamos, cara, vamos ficar aqui, porque na hora certa as coisas vão acontecer. E a gente ficou, já estávamos fazendo alguns planos para estruturar melhor o lugar, para a gente poder iniciar 26 naquele lugar, mesmo que não seja o lugar que a gente queria, para expandir de forma comercial. E em setembro, se eu não me engano, veio o Gabi com uma oportunidade. Mano, tem uma parada aí. Falei, cara, o que é? Pô, cara, pintou um lugar melhor. Pô, uma pessoa tal, minha aqui, tá, tem um contato maior pra gente ver uma casa. Vamos lá. A gente foi ver. Chegamos no local para ver, deu aquela sensação de medo. Muito bom, muito grande, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. E agora? Vamos ver os valores, né? Entre o que a gente pagava e o que a gente ia pagar, né? Dá aquela tremedeira, né? Valmir já estava conosco já também, todo mundo ali, meu Deus, e aí, vamos, não vamos? Vamos. Aí vem aquela questão da fé, mas a fé com ação. Vamos pela fé, vai dar certo, vamos partir. E partimos. E aí, a gente, já em novembro, começamos a dar os primeiros passos para vir exatamente para cá, onde a gente está falando hoje, que é o Estúdio Graça, né? Já que a gente chama de Estúdio Graça 2.0, né? Estamos caminhando ainda para daqui a pouco ele tá 3.0, aí ficar bonito, mas já é um local totalmente já apropriado, né, para os projetos que a gente tem, para expansão, para abrir para o público, né? E aqui a gente ainda não inaugurou, mas a Vânia aí é como privilégio que tem, não só ela, mas outros colegas também aí, amigos do Resenha aí, Resenha, um abraço, galera do Resenha e tudo mais. Também já fazem os projetos dele aqui, acontecendo aqui, mas ainda oficialmente a gente não inaugurou aqui em Nilópolis. A gente vai inaugurar a partir do dia 7/2 de 2026. As portas estarão abertas aí, nós vamos fazer uma inauguração aí muito legal para poder também estar nesse dia abertos para receber alguns convidados e aqueles que também estarão vindo aí para conhecer público, né, que a gente vai divulgar, para poder vir conhecer o espaço, que não só temos esse espaço aqui onde a gente está, né, que é o Estúdio 1, temos um outro estúdio que a gente está começando a trabalhar nele lá embaixo, que vai ser um estúdio lindo, que ele é de vidro, né, todo em volta tem vidro nele, nas portas, então a galera que chegar para subir para aqui para o segundo andar, já vai poder ver o podcast rolando ali no estúdio de vidro, né? A gente também vai ter um espaço para alugar para as pessoas que querem passar o dia trabalhando, um escritório, né, que a gente chama de co-work, né? Não só o escritório para uma pessoa, mas também para fazer reunião, para fazer uma videoaula, de repente a gente quiser fazer dar uma aula, né? Consultoria, vai ter um espaço de consultoria. Né? A galera que quer fazer um atendimento, psicólogos, advogados, é um espaço também que a gente tem aqui já, está totalmente pronto para receber essas pessoas, né? E em breve a gente também tem aí um projeto muito legal também, que é de fotos corporativas também, que a gente quer ter um estúdio de foto para também receber essa galera também que precisa de fazer foto, até a galera do LinkedIn que quer dar uma turbinada no seu LinkedIn, fazer fotos top aí, bem profissionais.
para poder também apresentar-se melhor lá nas suas redes sociais. Então a gente está com um espaço agora, graças a Deus, que está crescendo, está sendo preparado para receber esse público, que é o que a gente falou no início. Aqueles que desejam colocar os seus projetos em prática neste lugar, o Estúdio Graça vai estar pronto para receber vocês. E aí eu sei que você não vai perguntar, ou vai perguntar, eu já vou deixar aqui para a galera, por que Estúdio Graça, né? Porque a gente entende como os três, né, que idealizou esse projeto, que somos, né, confessamos a nossa fé em Cristo Jesus, acreditamos que desde o início, lá quando começou, lá no meu escritório, no meu quarto, ali a gente já via o favor de Deus, né? A misericórdia de Deus, né? O amor de Deus se manifestando, para que essas ideias começassem a crescer e chegassem a esse nível que a gente está hoje. Então a gente diz que é a graça de Deus, é o favor de Deus imerecido, né? A gente não merece, mas Deus é bom, Ele nos abençoa, abre as portas para nós, envia pessoas que também vêm nos abençoando até aqui. Muita gente, eu não vou nem começar a falar aqui porque eu poderia ser injusto de esquecer alguém, mas toda a galera que está envolvida com a gente sabe o quanto tem sido bênção nas nossas vidas, e isso pra gente é a graça de Deus, né? É verdade. Então é por esse motivo que o nome do estúdio se leva o Estúdio Graça, porque tudo que a gente faz aqui tem sido a graça de Deus. A gente não merece, mas Deus sempre tem nos abençoado muito mais do que nós merecemos. Então no dia 7/2, se Ele também nos permitir, a gente está abrindo as portas para o público, recebendo esse público também que deseja fazer seu projeto, assim como a Vânia, assim como a galera do Resenha, também galera que quer edição de vídeo, que quer também fazer algum tipo de podcast também diferenciado, com uma entrevista, né, com sentado na poltrona, vai ter lá no nosso segundo estúdio também foto e outros serviços que a gente faz aqui. Venha, a gente está aqui em Nilópolis, né, na rua Jornalista Hungria, que 137, você que de repente aqui da Baixada Fluminense, que conhece aqui a região de Nilópolis, vem dia 7/2 aí para conhecer o nosso espaço, certamente você vai ser aí muito bem recebido por cada um de nós. Gente, e eu sou suspeita em falar, né? Porque, como ele falou, já faço, eu me sinto de casa, Já é de casa. faço parte Velha amiga da gente. faço parte do Estúdio Graça. E a alegria deles é a minha alegria também em poder. Estou tão ansiosa quanto eles para chegar o dia 7 e ver essa casa aberta para o público. E vai contar a novidade ou não? A gente vai fazer muita coisa legal aí no dia 7. Aí estamos querendo fazer uma programação especial também, se Deus assim nos permitir, para startar o canal do Estúdio Graça, onde a gente vai, se Deus quiser, fazer uma programação durante o dia aí com vários podcasts rolando, inclusive Dialogando também vai estar conosco também, né? A gente vai ter aí, já temos outros podcasts rodando, o próprio Papo de Logística, que já roda aqui também no Estúdio Graça, o Arguto Podcast também, que é do nosso querido Gabriel também, que tem episódio, gente, tem um episódio top aí, não vou nem falar muito aqui, mas vocês em breve vão estar aí, procura lá, Arguto Podcast, vocês vão ver um episódio muito top também sobre empreendedorismo. A gente não vai dar muita pista aqui não, mas vocês vão ficar na ansiedade, vão procurar aí na internet, vão se inscrever no canal e vão ficar na expectativa para assistir esse episódio, que com certeza também vai acrescentar muito, como esse bate-papo de hoje aqui, que também o Arguto também é um podcast que roda aqui também, no Estúdio Graça, assim como o Resenha e tudo mais, e outros que vão acontecer no dia da inauguração. A gente vai fazer muita coisa boa aí ao vivo no YouTube para a gente divulgar, né, esse projeto também, que começa no presencial, que as pessoas vão estar aqui, mas a galera no online também vai poder ver essa inauguração de forma também online também. E, gente, eu, como cliente e amiga, eu posso dizer assim, eu posso dar o meu depoimento pessoal, né? Eu vejo aqui no Estúdio Graça muito mais do que um estúdio, porque são vários, se você olhar na internet, tem vários estúdios abertos, vários estúdios com as suas programações, né, com o trabalho sendo oferecido. Mas aqui eu encontrei um diferencial, que é exatamente esses profissionais e a maneira que eles estão engajados com o seu projeto também, porque é algo independente. Você chega nos outros podcasts, você contratou isso, você tem isso. Aqui não, aqui a gente troca ideias, né? A gente recebe dicas, a gente faz sugestões. Então, é como se fosse uma equipe, é uma equipe. Não tem ali essa questão monetária, lógico que ela existe, todo mundo quer crescer e é bom para todo mundo. Mas essa troca
que existe durante as gravações, antes das gravações, após as gravações, essa troca ela é insubstituível e ela é enriquecedora. Eu sou muito feliz em estar trabalhando aqui no Estúdio Graça e contando com esses parceiros, né? Muitas pessoas me perguntaram, mas por que em Nilópolis? Hoje eu falo, hoje eu sei a resposta, porque acho que eu já não consigo mais ficar longe deles. Porque aqui já é uma família, né? Já é uma família, entendeu? Família. Então eu já nem vejo mais a distância e eu sei que essa casa, esse espaço, ele vai ser muito valioso aqui nessa comunidade, nesse local. Se Deus quiser. Então, Tá sendo. parabéns e muito sucesso, Poxa, muito sucesso muito obrigado, mano, para vocês do Estúdio Graça. Muito obrigado pela oportunidade, né, de bater esse papo com você aqui, também poder retribuir, né, já tantas vezes que você esteve conosco aí, abrilhantando o papo de logística, e agora poder estar aqui no Dialogando, me sinto honrado também, né, porque depois, daqui a alguns tempos, a gente vai ver os podcasts lá atrás, né, o canal tá bombando, e aí a gente vê que pôde participar, fazer parte efetiva também, não só nos bastidores, mas podendo ajudar também e bater esse papo, né, com essa profissional que para mim também eu tenho uma grande alegria, né, de poder contribuir da nossa amizade também. Obrigado. Obrigada. Fazer parte. Pena que acabamos, gente, mas nós vamos ter mais coisas passando no ao vivo, como ele falou, no dia 7, e vocês vão poder também conhecer o funcionamento do estúdio. Quem nunca teve a oportunidade, você é o convidado do Estúdio Graça. É isso aí. Mas eu posso fazer esse convite, não posso? Pode Então sim. você também está convidado para essa inauguração no dia 7 de fevereiro. Venha conhecer o nosso espaço. O espaço é deles, mas eu... É nosso, todo nosso. Eu me apropriei. E esse estúdio de vidro é bem bacana. Então, aguardem que muitas coisas legais eles vão estar trazendo aqui para Nilópolis. E eu vou estar aqui para aplaudir de pé. Então, não deixe de seguir, não somente o Dialogando, mas também tem o podcast Papo de Logística, o do Arguto, que também é um excelente. Eu quero trazer ele para a mesa, mas ele está fugindo de mim. Mas um dia eu pego esse rapaz. Eu vou para os bastidores para ele poder vir para cá. E agradecer também o Valmir, que não pôde estar aqui, mas sempre fui muito bem recebida por ele também. E desejo de coração sucesso, não somente para esses rapazes que mostraram aí essa garra, essa força e essa vontade de fazer, e realmente estão fazendo, né? Vai fazer acontecer, já está acontecendo e já se tornou uma realidade. O sonho dele colocou o meu sonho em prática. Hoje é o meu trabalho e eu tenho a certeza que muitas pessoas também vão se sentir realizadas e vão construir aí a sua carreira respaldada, que o lugar onde elas escolheram para trabalhar é um lugar que vai garantir um ambiente sadio, com boas conversas, boas trocas, com muito respeito, né? Como eu falei, não aqui todos nós respeitamos o limite do outro, abraçamos as particularidades e estamos construindo aí essa carreira de sucesso. É assim que eu vejo. Nós já somos sucesso. Já somos. Você também é sucesso. Venha, né? Venha gravar, venha conhecer o estúdio e venha gravar seu conteúdo, venha fazer o seu material, né, de mídias também com eles, aprender, pegar sugestões, dicas, isso tudo vocês vão encontrar aqui nesse espaço. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, dialogando, esse episódio está chegando ao fim, mas eu te convido a continuar conosco. Como? Entrando lá no YouTube, se inscrevendo no nosso canal, fazendo seu comentário, sugestões de temas e compartilhando esse conteúdo. Espero que você também consiga tirar os seus planos do papel, seguindo aqui o exemplo do Felipe, essa determinação e essa força, né, que ele traz. E é muito bom ouvir o Felipe, que ele é um cara... tem pessoas que querem fugir dos sonhadores, né? Eu gosto dos sonhadores, porque os sonhadores, eles são, acima de tudo, realizadores. Então, não dá para realizar sem sonhar. Então, o Felipe é um cara que, particularmente, me inspira, com todo respeito, um profissional dedicado e que eu tenho a certeza que as coisas que ele tem preparado, elas vão dar certo. Porque ele é esse cara que sai do trabalho, vem para cá, Gabriel, a gente chega aqui,
já está com a mão na massa, eles estão se esforçando muito. E não tem como dar errado quando você coloca esforço e dedicação em um projeto. Então, a responsabilidade que eles carregam, ela é muito grande e isso vai ser refletido nesse trabalho e nessa inauguração no dia 7 de fevereiro. Venha participar, não só do Dialogando, mas dessa família aqui do Estúdio Graça. Até o próximo episódio. Até, pessoal.